Oi gente, eu sou a Yuni do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a primeira parte das minhas leituras do mês de março. Em março eu li 13 livros, vários deles foram livros pequenos, por isso esse número alto. De qualquer maneira, eu vou dividir o vídeo em duas partes para que eu possa falar um pouco mais de cada um dos vídeos e na semana que vem eu posto a segunda parte, ok? O primeiro livro que eu li no mês foi Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas, o segundo volume da série As Quatro Estações do Amor. Antes de eu falar desse aqui, acho que é bom eu falar um pouquinho da minha experiência com o primeiro livro e da série como um todo. Essa série traz quatro amigas solteironas, quatro damas vivendo no século XIX na Inglaterra. As quatro não estão casadas, elas querem encontrar um marido, só que elas já passaram, né, da idade de casamento, por isso que elas são consideradas solteironas, e elas decidem então se unir para que elas possam se ajudar e assim encontrar um marido para cada uma delas, começando da mais velha. O primeiro livro então é o da amiga mais velha, que é a Annabelle. E eu acabei me decepcionando um pouco com o livro por conta da própria protagonista. E nesse aqui, então, eu esperava um pouco mais dele, né? Porque eu já gostei da protagonista desse aqui, vendo no primeiro, que é a Lillian. Ela é uma das americanas, são duas jovens americanas, né? As duas são irmãs, a Lillian é a mais velha entre as duas. E que, embora ela tenha, a família dela seja uma família de posses, elas não têm título de nobreza. Por isso que complica um pouco encontrar um marido pra elas, né? Elas não têm a classe que se espera de uma dama como elas, da posição delas financeira. E então nesse daqui a gente tem a história da Lillian. Eu esperava que fosse algo mais divertido, porque a Lillian tem esse jeito dela mais divertido, e de fato eu encontrei isso na história. O romance também acabou me agradando, ele é aquele estilo amor e ódio, como no primeiro também foi, e eu gostei da relação entre o casal. Só que o livro acabou me decepcionando também, por conta de que eu achei ele um pouco mais do mesmo, não tem tanta diferença quanto ao primeiro livro. O conflito aqui acaba sendo similar, então no primeiro livro a Annabelle tem o título de nobreza, mas não tem dinheiro, e o par dela é ao contrário, ele tem dinheiro e não tem título. Aqui no caso os dois têm dinheiro, só que ela não tem título, então ela não é vista como adequada, né, ao par dela, e tem essa relação de amor e ódio, enfim. Eu acabei achando a história mais do mesmo, não teve tanto que me agradou, que me cativou. E agora eu tô ainda assim curiosa pelo próximo livro, porque de todas as amigas, a protagonista do próximo foi a que mais chama minha atenção, porque ela é bem tímida, bem retraída, e quando esse aqui termina a gente já tem uma prévia de como vai ser o próximo, e eu fiquei bem de boca aberta, porque eu não esperava que fosse ser o par dela quem vai ser, e eu quero ver como a autora vai construir a história. Ainda assim, é uma leitura leve, é gostosa pra quem gosta de romance de época, mas que não me trouxe nada muito demais. Já a próxima leitura entrou pra minha lista de favoritos sem pensar duas vezes e foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. O livro foi ganhador do Pulitzer em 82, se eu não me engano. Ele virou filme em 84 ou 85. Nesse ano ele acabou ganhando também, concorreu a 10 diferentes Oscars, mas não ganhou nenhum. E ele vai falar não só do preconceito no início dos anos 1900 até mais ou menos a década de 40, como também de questões de gênero. Então a Celie é uma negra, pobre, mulher, que ela tem essa vida completamente impactada pela condição dela, que ela vive, né, dessa família extremamente pobre, dessa família negra, e ela acaba tendo um casamento forçado não, né, aquele casamento arranjado, e ela vai viver uma vida bastante sofrida, bastante oprimida, e todo o livro é contado por forma de cartas, então é um romance epistolar. Essas cartas são as cartas que a Celie escreve para Deus, conversando, se abrindo, depois ela passa a escrever para a irmã dela, e a gente vai acompanhando toda a evolução da vida dela, todos os sentimentos dela ao longo desse período. E o livro é incrível porque ele vai falar sobre uma mulher descobrindo seu poder, descobrindo seus direitos, descobrindo sua voz, porque a Celie sempre foi calada. Só que conforme ela vai tendo contato com algumas mulheres muito importantes ali na vida dela,
ela vai percebendo que ela pode se livrar dessas garras que a oprimem, que ela pode se libertar disso, que ela pode ter voz, que ela pode ter vida. E o livro me tocou profundamente, é um livro extremamente sensível, é um livro incrível. A escrita dele também é extremamente incrível, porque como ela é praticamente analfabeta, a gente vê isso na escrita dela, a dificuldade às vezes que ela tem com a palavra, ver a visão dela em muitas vezes ingênua por conta disso, né, dessa visão dela, essa vida dela de oprimida. Enfim, é um livro sensacional, eu recomendo sem dúvida alguma pra vocês. Por favor, leiam. Não deixem de ver o filme também, porque o filme também é excelente, só que o livro tem aquele toque, né, que só o livro tem e que o filme não vai poder oferecer, assim como também o filme tem suas qualidades que a gente não vai conseguir encontrar no livro por serem mídias diferentes. Mas leiam e assistam os dois, porque valem demais a pena. Já minha outra leitura do mês foi também um romance de época, A Indomável Sofia, da Georgette Heyer. Foi meu primeiro contato com a autora e foi um livro incrível. Aqui a gente tem a história da Sophie. A Sophie, ela só tem um pai dela, a mãe dela faleceu, então ela foi criada por ele. E o pai dela é completamente livre, independente, ele deu uma criação bem diferente pra ela, principalmente considerando ali a época. E só que o pai dela precisa fazer uma viagem, né, de negócios, e como ela vai ficar sozinha, e ele também teme, porque ela precisa ser apresentada à sociedade, né, e ele teme não conseguir fazer isso muito bem e tal, ele pede que ela fique na casa da irmã dele, né, então a tia da Sophie. E quando a tia aceita e ela vai pra lá, ela causa uma revolução na vida de todo mundo, de toda a família ali. Principalmente porque tem vários acontecimentos, vários probleminhas acontecendo ali na casa, inclusive o primo dela, né, então o filho da tia dela é quem meio que tá dominando toda a situação ali, todo mundo vê ele meio como um tirano. E ela vai chegar pra botar ordem na casa e pra revolucionar o local. E eu amei o livro, ele é muito divertido, principalmente por conta da personalidade da Sofia. Ela tem essa personalidade forte, essa personalidade alegre, extrovertida, divertida, independente. Então ela não tá nem aí pro que os outros pensam, ela faz aquilo que ela acha certo, ela tem as ideias mais malucas possíveis. Então assim, em termos de protagonista, o livro aqui é recheado. Ele, por ser assim um romance de época, talvez a gente tenha uma imagem dele mais próxima dos romances de época atuais, né, que a gente tá acostumado, então com cenas mais calientes e tal. Só que esse aqui foi um livro escrito na década de 50, então ele vai ter diferenças com os romances de época que a gente tá acostumado hoje. Ele é um romance de época que se aproxima muito mais do estilo de Jane Austen, por exemplo. Então o romance não é o foco aqui da trama, a gente não tem esse desenrolar amoroso como o centro da história. Ele acontece, mas de uma forma muito sutil, muito mais baseada nas entrelinhas das frases, em olhares, em pequenos gestos, e não é o centro. O centro realmente da trama são essas questões familiares que a Sophie vai arrumando, que ela vai mexendo e que ela vai proporcionando no ambiente que ela tá. Então assim, se você estiver esperando um grande romance como foco, você pode se decepcionar nesse aspecto, porque não é assim. A parte do romance é bem curtinha, a gente só vai ter uma resolução dessa questão só realmente no final do livro. Mas isso não significa que a leitura seja menos proveitosa, que ela vai ser menos incrível por isso. O livro é grande, como vocês podem ver, mas eu não conseguia parar de ler e foi uma leitura incrível que eu indico sem dúvida alguma pra quem é fã do gênero, porque realmente virou assim um dos meus favoritos do gênero. O penúltimo livro que eu vou mostrar hoje pra vocês foi Itinerário de Passárgada, do Manuel Bandeira, que é um ensaio autobiográfico do Bandeira, mas que ele não conta necessariamente os acontecimentos da vida dele, mas sim a vida dele com relação à poesia, como que a arte poética dele se desenvolveu, como que se deu a relação dele com a poesia, e isso obviamente ligado aos fatos da vida dele. Então, primeiro de tudo, eu acho importante dizer que o Bandeira foi desenganado muito cedo na vida dele. Então, ainda adolescente, ele recebeu o diagnóstico de tuberculose e que ele poderia morrer a qualquer instante ali, né? Então a gente sabe que na época que ele viveu, antes até principalmente, a tuberculose era uma doença fatal. Então ele, desde muito cedo, acreditou que ele não ia ter futuro, que ele ia morrer, e ele foi vivendo com aquela angústia. Só que assim, ele viveu até os 80 anos de idade. Então ele teve que ir desenvolvendo isso ao longo do tempo, teve que trabalhar essa questão da morte na vida dele muito forte. E a gente percebe isso muito claramente na poesia dele. E ele vai contando como ele foi lidando com isso e como ele encontrou na poesia a salvação pra ele, como aquilo foi
de certa forma, a esperança é a força que ele encontrou. E eu tô estudando Manuel Bandeira na faculdade, eu me apaixonei completamente pelo poeta, e por isso também que eu não podia deixar de fazer a leitura do livro, que pra mim foi incrível. O livro é curtinho, como vocês podem ver. Essa edição é da Record Altaia, é uma coleção que traz todos os volumes em capa dura de clássicos da literatura contemporânea. Tem vários títulos que eu tô de olho nela. É já uma publicação antiga, essa edição é de 84, se eu não me engano, então a gente só encontra em sebo hoje em dia esses livros. E é um livro que é curtinho e ainda assim também foi uma leitura rápida, porque a escrita do Bandeira é bem tranquila, ele carrega esse ar poético pra escrita aqui, mesmo que ele esteja escrevendo em prosa. E foi uma leitura sensacional, foi uma leitura incrível que, assim, mexeu comigo em vários pontos, em ver realmente essa alma poética dele, a gente consegue sentir isso em cada uma das palavras que ele traz. Então, recomendo bastante também para quem quiser conhecer um pouco mais do autor. E o último livro que eu vou mostrar foi mais um romance de época, então esse mês foi recheado nesse quesito, e foi Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que é o pseudônimo da Meg Cabot. A Meg Cabot, ela primeiro publicou os livros dela como romances de época, ela não começou publicando os chick-lit, ela começou publicando romances de época, são livros então já antigos, do início dos anos 2000, que às vezes demoraram um pouco mais para chegar no Brasil. O primeiro acho que foi publicado pela Planeta em 2008. E ela assinou como Patricia Cabot porque ela tinha medo e vergonha da avó dela descobrir que ela estava escrevendo livros com cenas de sexo. E aí, embora seja um dos gêneros favoritos da Meg, ela parou de escrever esses livros porque ela falava que eram livros muito trabalhosos de se escreverem, que exigiam muita pesquisa e que tinham, infelizmente, pouco retorno. Como hoje em dia a gente teve esse boom dos romances de época, eu torço para que ela volte a escrever livros assim, porque eu gosto muito dos livros dela como Patricia Cabot. Falando de Aprendendo a Seduzir, ele traz a história da Caroline, que é uma jovem que está noiva, só que ela pega o noivo dela, traindo ela com uma outra dama ali da sociedade e tal, e ao invés dela fazer um escândalo, dela mostrar que ela viu a cena e rompeu o noivado, ela acaba decidindo procurar o maior libertino ali da sociedade para que ele ensine a ela técnicas de sedução, como ela pode ser uma amante ideal para que o marido dela, né, o futuro marido dela, não precise se preocupar e correr atrás de outras damas, para que ela possa oferecer tudo ao marido dela e que faça com que ele fique ali preso a ela sem ter que buscar em outras mulheres, né? Isso porque ela sabe que ela romper o noivado ali teria um impacto muito negativo para ela, no momento que ela vive ali, não permitiria que ela fizesse isso, que ela rompesse esse noivado. Eu achei o livro divertido, né, como como os livros da Meg Cabot costumam ter esse toque de diversão, os livros dela com Patricia Cabot, então embora assim eles sejam romances mais intensos e tal, eles ainda assim eles trazem esse toque de humor que eu acho bem peculiar e bem divertido no livro. Eu gostei, né, desse plot, então, dela indo atrás do libertino pra aprender e tal. E eu acho, assim, importante ressaltar como os livros, né, esses romances de época, normalmente eles trazem essas ideias bem machistas e preocupantes e tal, mas principalmente porque isso é um retrato ali da época nesse sentido, né? Então, embora esses livros, eles tragam, sim, retratos, né, do século que se passam, nesse caso o século XIX, esses retratos muitas vezes são retratos romanceados, então a gente tem romantizados, então a gente tem coisa ali que não aconteceria na vida real, que é o romance realmente que o livro traz. Mas ainda assim não tem como fugir completamente desse retrato da sociedade. A sociedade ali era extremamente muito mais machista do que a nossa, né? Tanto que a gente herdou isso já de outras épocas dessa, inclusive, e já era assim antes dessa época. Então, assim, embora isso incomode em alguns pontos que a gente olha e fala, ai, Jesus amado, que absurdo! Então, esse ponto, né, dela ter que tentar achar que ela tem que aprender a seduzir pra segurar o marido, sabe? Não, né? Não é ela que tem que fazer nada, né? O marido que tem que cair em si e ter caráter, né? Mas enfim. Mas assim, embora esses pontos às vezes façam com que a gente pense, ai, Jesus amado, que absurdo! A gente consegue entender em alguns pontos, né, e relevar por saber exatamente que aquela época era mais pesada sobre isso, né? E aqui eu também achei legal, tô falando disso também, porque eu achei legal que tem uma personagem, né, que é uma amiga dela, que é uma feminista ali da época, então que ela luta contra algumas coisas, que ela vai fazer manifestos,
que, enfim, ela se envolve em muitas confusões justamente isso, porque ela é uma ativista, e eu achei interessante a Maikeba ter colocado isso. Não foi meu livro favorito da Patrícia, mas ainda assim eu indico pra quem gosta de romance de época. Foram esses os livros que eu mostrei hoje. Na semana que vem tem mais, fiquem atentos. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. Se você ainda não estiver inscrito, aproveite pra se inscrever e receber as próximas novidades. Beijos a todos e até o próximo vídeo.